Fala aí galera, aqui é o JP e hoje a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 3, capítulo 13, que trata das leis ponderais, lei de Lavoisier. Vamos lá, primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício dos conceituais número 5, que diz o seguinte: devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local afetado. Essa reação entre o mercúrio e o enxofre leva à formação de um composto chamado sulfeto de mercúrio. Sabendo que foram utilizados 0,8 gramas de enxofre para remover todo o excesso de mercúrio, obtendo-se uma massa de 5,8 gramas de sulfeto de mercúrio, aponte a massa de mercúrio derramada. Então vamos lá. Ele descreveu para a gente uma reação química. A primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever ela. Nesse primeiro momento, não se preocupe com as fórmulas, tá? Apenas quem você usou de reagente e quem você vai usar no produto, ok? Bom, vamos lá. Ele diz o seguinte: é uma reação entre mercúrio e enxofre, formando sulfeto de mercúrio. Então, tá aqui. Mercúrio mais enxofre, formando sulfeto de mercúrio. Ele também diz para a gente que nós usamos 0,8 gramas de enxofre, então está aqui 0,8, e obtemos 5,8 gramas de sulfeto de mercúrio. Assim, para a gente descobrir aqui a massa de mercúrio, é só a gente chamar aqui de x e enxergar isso como uma equação matemática. Então, a gente tem aqui que uma reação respeita a lei de Lavoisier, então a massa dos reagentes é igual à massa do meu produto. Ou seja, x mais 0,8 é 5,8. O valor de x é 5 gramas. Ok? Um exercício bem básico, simples aí para a gente poder começar a trabalhar esse assunto. Beleza? Agora, exercício contextualizado número 13. Diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse enunciado é conhecido como Lei da Conservação das Massas ou Lei de Lavoisier. Na época em que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar aumento ou diminuição de massa. Para exemplificar esse fenômeno, considere as balanças idênticas 1 e 2, mostradas na figura a seguir. Nos pratos dessas balanças foram colocadas massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas. Então, aqui, ó, nos pratos A e C eu tenho carvão, nos pratos B e D eu tenho esponja de aço. A seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os materiais contidos em B e C, o que provocou desequilíbrio nos pratos das balanças. Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários procedimentos de adição e retirada de massas, respectivamente, nos seguintes pratos. Então, vamos lá. Ó. Ele falou que de todos esses pratos, eu vou colocar fogo, eu vou queimar os pratos, né, o que tem nos pratos B e C. Quando ele diz queimar, a gente tem que lembrar aqui o que acontece quando eu queimo a esponja de aço, o que acontece quando eu queimo o carvão. Se eu queimo a esponja de aço, nós já vimos isso na nossa aula, que o meu material sólido fica mais pesado. Por quê? A esponja de aço é constituída basicamente de ferro, e esse ferro, ao ser queimado, vai incorporar o oxigênio que está no ar. Então, eu tenho ali um produto com uma massa maior que no meu reagente, uma vez que essa reação aqui foi feita ao ar livre. Assim, se eu queimo o meu produto em B, né, que é a minha esponja de aço, e ela fica mais pesada, o prato da balança B vai descer, porque ele vai ficar mais pesado. Agora, se eu queimo carvão, a gente já viu que a massa de sólido diminui, porque o carvão, ao reagir com o oxigênio do ar, forma gás carbônico, que é um produto gasoso, então o conteúdo sólido no meu prato diminui. Se ele diminui, o prato fica mais leve, assim ele vai subir. Para eu restabelecer o equilíbrio, eu quero colocar e retirar massa nos pratos. Bom, vamos ver aqui, ó, nessa primeira balança aqui. Eu quero fazer o quê? Esse prato vai descer, porque ele vai ficar mais pesado. Para eu poder equilibrar novamente a balança, eu tenho que adicionar aqui no meu prato A produto, ok? Ou, aliás,
um material. No caso aqui, eu posso adicionar carvão. Então, se eu colocar alguma coisa em A, vai ficar mais pesado e vai novamente se equilibrar desse lado. Então, a adição vai ter que ser feita em A. Por outro lado, se eu olho aqui na segunda balança, esse prato está mais leve. Para poder equilibrar novamente aqui os pratos C e D, eu posso tirar massa do prato D, porque aí ele também vai ficar mais leve e vai voltar a se equilibrar. Então, como o exercício é teste, você poderia aqui explorar outras respostas, mas a gente tem que ver o que corresponde exatamente ao que ele pediu. Então, eu posso adicionar massa em A e retirar massa em D. É o que ele pediu aqui, ó. Em qual prato eu tenho que adicionar e retirar respectivamente. Isso terá que ser feito nos pratos A e D. Ok? Então, eu adiciono massa aqui, fica mais pesado, retiro massa aqui, fica mais leve. Ok? Se fosse uma questão aberta, eu poderia até, inclusive, pensar em outras possibilidades, tá bom? Mas aqui, como é uma questão fechada, dentre as opções, a única que dá certo é a opção A, ok? Contextualizado o número 14 agora, que diz o seguinte: numa cápsula de porcelana, de massa igual a 15 gramas, foram queimados totalmente 4,8 gramas de magnésio na presença de gás oxigênio suficiente, obtendo-se óxido de magnésio. Após a queima, a cápsula foi novamente pesada e o valor encontrado foi de 23 gramas. Considere a cápsula como um sistema fechado e admita que o peso inicial da cápsula considera a massa de magnésio adicionada. Nesse experimento, cuidado aqui, tá? Porque além do meu reagente do meu produto, eu tenho o peso do meu recipiente, que é a cápsula de porcelana. Então, ele fala que a cápsula tem massa 15 gramas e que eu vou adicionar 4,8 de magnésio e no final eu obtenho 23 gramas. Mas esse 23 não é só do meu produto. Lembra que o recipiente também conta. Então, vamos montar essa equação. Ele falou para a gente aqui, ó, que eu tenho que o magnésio reage com o oxigênio, né, o gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Pegando aqui as informações, eu tenho que eu uso 4,8 gramas de magnésio e para saber quanto de óxido de magnésio eu usei, é só eu pegar e retirar desse valor final o peso da minha, né, a massa da minha cápsula. Então, na verdade, 23 menos 15, que é só a cápsula, resta 8 gramas. Esses 8 gramas é, de fato, o produto. Para a gente descobrir quanto oxigênio eu usei, é só a gente considerar uma equação matemática. Eu chamo aqui de x, então eu sei que 4,8, que é o reagente, mais x, tem que dar 8 gramas. X vale 3,2 gramas. Se a gente analisar as alternativas, a única que corresponde, de fato, ao valor, né, dentre os valores que eu tenho, é a alternativa C, ok? A alternativa A, ele não traz conta, ele só fala sobre a lei de Lavoisier que não foi obedecida. Isso daqui é falso, porque ele fala que é para considerar como um sistema fechado a minha cápsula, então tudo que eu tenho no reagente tem que ser igual à minha massa do produto, ok? Então, a alternativa C é a nossa correta aqui, beleza? Para a gente fechar nossa aula, agora aprofundamento número 16, que diz o seguinte: Antoine Laurent Lavoisier, o iniciador da química moderna, realizou por volta de 1775 vários experimentos. Em um deles, aqueceu 100 gramas de mercúrio na presença do ar, dentro de um recipiente de vidro fechado, obtendo 54 gramas de óxido vermelho de mercúrio. Ficaram sem reagir 50 gramas de mercúrio. Perguntas. Letra A. Qual é a razão entre a massa de oxigênio e de mercúrio que reagiram? Então, cuidado aqui, porque ele mesmo falou para a gente que teve reagente aqui que ficou intacto, ou seja, não participou da reação. Então, nós temos aqui que ele colocou 100 gramas de mercúrio, ok? E eu obtive 54 gramas desse óxido vermelho de mercúrio. Lembrando aqui que esse óxido vai ter reagido com oxigênio. Então, o mercúrio reagiu com oxigênio para formar esse óxido. Montando a equação, a gente tem isso daqui, ó. Ele falou que ficou sem reagir esses 50 gramas. Então, a equação é essa: mercúrio com oxigênio formando o óxido de mercúrio. Bom, ele fala para a gente que
eu tinha 100 gramas de mercúrio, mas 50 ficou sem reagir. Então, eu tenho que colocar na equação o que de fato reagiu. O que de fato reagiu é só pegar o total e tirar o que ficou sem reagir, que também dá 50 gramas. Ele obteve 54 gramas do meu óxido e usou 50 gramas de mercúrio. Assim, eu consigo descobrir aqui, pela lei de Lavoisier, que ele precisou apenas de 4 gramas de oxigênio. Como na letra A ele quer a razão, razão significa divisão. Então, você tem que pegar a massa de oxigênio e dividir pela massa de mercúrio. Massa de oxigênio é 4 gramas, massa de mercúrio 50 gramas. Então, se eu não quero deixar aqui em fração, né, eu posso ou simplificar essa fração, deixar como 2 por 25, ou dividir 0,08, ok? Agora a letra B. Qual é a massa de oxigênio que seria necessária para reagir com todo o mercúrio inicial? O mercúrio inicial é 100 gramas. Então, o que eu vejo? Que para 50 gramas eu uso 4 gramas de oxigênio. Se eu tenho 100 gramas de mercúrio, eu percebi que da primeira linha para a segunda eu dobrei o valor. Assim, aqui eu também vou dobrar o meu valor. Então, eu preciso de 8 gramas de oxigênio para reagir completamente. Mas, como não tinha esses 8 gramas, eu obtive apenas essa primeira massa aqui. Ok? Então, ele quer esse valor de oxigênio. Alternativa B vale 8 gramas. Ok? Fechamos aqui a nossa aula de exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.